Aqui encontra-se em Jeremias, capítulo 36, a partir do versículo 1 ao 8, e traz o tema: dai ouvidos à voz de Deus e fazei a vontade do Pai. Então, dai ouvidos à voz de quem? A voz de Deus, e fazei a vontade do Pai. Amém? Assim diz o Senhor. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde o dia de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias, no rolo de um livro, todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus aqui nos revela que Deus, ele comunica com cada um de nós através da tua palavra, através da Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela foi escrita por homens de Deus, que eram chamados de profetas, que receberam a revelação de Deus e que puseram, as revelações de Deus em um livro. Que esse livro é o que nós conhecemos hoje por Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada, a Bíblia de Deus, ela foi originada desta forma como foi lido aqui. Existia um profeta que recebia a revelação de Deus, e este profeta, ele passava tudo para um livro, para que quem lesse este livro estivesse ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é justamente a revelação de Deus, daquilo que Deus espera de cada um de nós. O que é que Deus espera de cada um de nós? A nossa salvação. É na palavra de Deus que nós vamos receber a direção, nós vamos receber o ensinamento, nós vamos receber a vontade de Deus para com as nossas vidas, que é de que nós venhamos conhecer a palavra de Deus e nós venhamos nos arrepender dos maus caminhos, nos arrepender dos nossos pecados. Então, aqui nós vimos nesta palavra que Jeremias, ele recebia a revelação de Deus. Mas só que Jeremias, meus irmãos, ele estava encarcerado, como vocês viram aqui, nesta palavra. Ele estava preso. E aí Jeremias chamou Baruque. Baruque, ele ficou na função de escrever aquilo que Deus colocava na boca de Jeremias.
E aí, né, formou-se um rolo, que é, na verdade, né, a palavra de Deus, é o livro sagrado, é a Bíblia. Tanto é que Jeremias, ele deixou para nós um livro, que é o livro de Jeremias, que é a qual nós, inclusive, lemos agora um dos capítulos do livro de Jeremias, e também, né, deixou o livro de Lamentações, as Lamentações de Jeremias. Então, é desta forma que Deus, ele opera, né, para trazer, né, o que Deus quer falar conosco. Então, Deus fala conosco através da Bíblia. Deus fala conosco através da palavra santa, da palavra sagrada, que é a Bíblia, certo? E Deus, né, ele vai aonde nós, né, a inteligência humana não pode ir, porque nós às vezes achamos, né, que nós podemos fazer, né, tudo do nosso jeito, mas na verdade nós temos que fazer as coisas na direção, na vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz, né, em tudo é lícito, mas nem tudo convém ao Senhor. Então você tem a liberdade, sim, você tem a liberdade de fazer as suas escolhas, você tem a liberdade de seguir o caminho que você deseja, mas, né, como eu disse, e tudo que é lícito para você, mas nem tudo convém a Deus, nem tudo é o caminho esperado de Deus para a tua vida. Então, você vai receber a vontade de Deus, você vai receber a direção de Deus através da onde? Através da palavra de Deus. É por isso que hoje, nesta noite, o tema é: ouça a voz de Deus, porque Deus fala com a igreja, Deus fala com cada um de nós todo o tempo, seja através da Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus para as nossas vidas, e seja através dos profetas, porque profeta, meus irmãos, nós temos aqui os que são verdadeiramente profetas, que foram esses autores da Bíblia, que foram profetas lá desde muito tempo, que receberam, né, a revelação de Deus, e isso se tornou um texto bíblico, mas ainda existe também os profetas que têm o dom da profecia, que é aqueles que Deus fala com ele para passar para os irmãos, para passar para a igreja. Mas o que Deus passa para nós, para vocês, não vai se tornar Bíblia, não vai se tornar Bíblia, porque aí no caso nós temos o dom da profecia, né? Então, quando Deus usa também os profetas, né, para passar uma revelação, para passar, né, uma direção, um ensinamento, nós devemos também dar ouvidos à voz do profeta, porque é o mesmo que Deus nos trouxe aqui nesta noite. Deus nos trouxe nesta noite aqui com uma palavra para entregar para os irmãos. Então, Deus, ele quer a salvação dos irmãos. Porque se Deus não quisesse a salvação dos irmãos, Deus certamente não iria trazer a gente de Aracaju para cá. Então, que nós venhamos agora ficar atentos à voz de Deus, porque Deus fala todo o tempo conosco, e muitas vezes cada um de nós estamos despercebidos, nós não estamos atentos para ouvir a voz do Senhor. Então que nós venhamos abrir os nossos ouvidos, que nós venhamos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, para dar ouvidos à voz de Deus, porque você dando ouvido à voz de Deus, você vai ter a compreensão de qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você vai ter a compreensão da direção, o caminho que Deus tem preparado para a tua vida, porque os pensamentos de Deus ao teu respeito não é de condenação. Deus não quer que nenhum de vocês se perca, Deus quer a salvação de cada um de vocês. Agora, para vocês estarem no caminho da salvação, é preciso conhecer a Deus, é preciso conhecer da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus tem o poder de transformar, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura. Então permita que a palavra de Deus entre no teu coração, porque enquanto você se alimenta da palavra de Deus, se alimenta da graça de Deus,
você pode ter certeza, você está na direção, você está no caminho de Deus, o caminho que leva ao Pai, o caminho que leva a Jesus. Amém? E a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 1, versículos 1 e 2, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, aqui diz que a palavra de Deus preexistiu a todas as coisas. A palavra de Deus preexistiu à criação dos céus e da terra. Porque no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra de Deus. E a palavra de Deus estava, obviamente, com o próprio Deus. E a palavra de Deus era, obviamente, o próprio Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos que Ele estava com Deus. Quem é este Ele? Este Ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele estava com Deus desde a criação de todas as coisas. Jesus Cristo estava com Deus porque Jesus Cristo era a própria palavra de Deus, era o próprio Verbo. Porque, meus irmãos, vocês vão ver mais adiante, nesse capítulo de João, que o Verbo, ele se fez carne, ou seja, a palavra de Deus se fez carne. Então, Jesus Cristo é a palavra de Deus que foi figurada em um homem. Então, quando nós vimos que Jesus Cristo veio ao mundo, nós vemos que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio ao mundo. E Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, ele cumpriu com a palavra de Deus. Ele deu completude à palavra de Deus. Até porque, como nós vimos, Jesus Cristo foi o Criador de todas as coisas. Então, obviamente, Jesus Cristo era a própria palavra de Deus. Então, se você lê a Bíblia, você está conhecendo a Jesus. Se você lê a Bíblia, você está encontrando os caminhos de Jesus para você alcançar a salvação. Se você lê a Bíblia, você está alimentando a sua fé em Jesus. E você é salvo pela graça em Jesus. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a direção que Deus nos dá nesta noite é essa, que nós venhamos dar ouvidos à voz de Deus, à voz de Jesus, que é revelada todos os dias para nós através da Bíblia, que é revelada todos os dias para nós através da imagem de Jesus, porque a palavra de Deus diz, quem vê a Jesus, vê ao Pai. Então, se você tem ali a imagem de Jesus, o exemplo de Jesus para a tua vida, você está vendo o próprio Deus, você está seguindo o próprio Deus, você está seguindo através da vida de Jesus. Amém? Aqui, meus irmãos, também nós vamos ter o seguinte. Irmão, agora, esse filho não foi filho de Maria? Não, Maria foi a mãe de Jesus. Então. Filho de Maria. Deus botou ele para nós Para seguir a Jesus, seguir os caminhos de Deus. Faz coisa, porque eu Então, continuando, Deus sempre se comunicou também por intermédio dos profetas. Então, como eu disse, ao longo da história da Bíblia, tinha os profetas. E os profetas eram a voz de Deus para aqueles povos, aquelas pessoas. Então você tinha Moisés ele recebia a própria revelação de Deus. Moisés ouvia a voz de Deus. E Moisés ele conduzia o povo. Ele levava o povo à terra prometida, através da revelação que vinha de Deus. E Moisés foi autor de vários livros da vida. Da Bíblia, que é o chamado Pentateucos. E aí você também tem, meus irmãos, Elias foi um profeta também, que Deus falava abertamente com ele, e ele entregava o recado que Deus passava para ele
trazer para aquelas pessoas. E o mesmo nós temos aqui nesse texto, Jeremias. Jeremias, ele recebeu a revelação de Deus para fazer com que aquele povo se arrependesse dos maus caminhos, para fazer com que aquele povo, ele fosse, arrependido dos seus pecados, para buscar a Deus, porque grande era a ira de Deus, grande era a fúria do Senhor na vida daquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam vivendo desregradamente, aquelas pessoas estavam vivendo no pecado, na idolatria, muito distante de Deus. Então, meus irmãos, quando Deus ele traz um profeta, quando Deus ele traz um mensageiro, é porque Deus ele quer fazer com que aquela pessoa tenha ainda a oportunidade de se arrepender. Então, se Deus envia aqui mensageiros para pregoar a palavra de Deus, é para que a palavra de Deus possa alcançar a vida de vocês, para que através do conhecimento da palavra, o Espírito Santo possa trabalhar no seu interior e possa transformar os seus caminhos e que você possa seguir os caminhos do Senhor. Amém? Então, em Jeremias 36, versículos 6 ao 7, diz: entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. Então, meus irmãos, aqui veja que esta é a vontade de Deus. Porque Deus aqui, ele ordenou a Baruque para ler a palavra de Deus para todo o povo. Para que assim o povo, ao ouvir a palavra de Deus, para que o povo, ao ouvir a voz do Senhor, se convertesse dos seus maus caminhos, se arrependesse dos seus pecados, e assim Deus o poupasse da ira, do furor do Senhor, que já estava prestes a descer sobre a vida daquelas pessoas. Porque, meus irmãos, o caminho do pecado é a morte. Quem escolhe viver uma vida de pecado pode ter certeza, só colherá a morte. Então, que Deus venha trazer sempre este despertamento, o despertamento da salvação, o despertamento de que sim, Jesus ele veio para aqueles que se perderam, Jesus ele veio para salvar vidas, para levar estas vidas, estas almas para o reino dos céus, porque no reino de Deus, no reino dos céus, não entra de qualquer jeito, é preciso você ser lavado, é preciso você ser remido, para que assim, com as suas vestes limpas, com as suas vestes santificadas, você possa ver ao Pai, você possa ver a Deus em glória por toda a eternidade. Então, meus irmãos, o mesmo Deus faz nos dias de hoje, porque em Marcos 16, versículo 15 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a palavra de Deus tem que chegar a todas as pessoas, a todas as criaturas. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, apenas conhecendo a palavra de Deus que você vai poder ser transformado pelo Espírito Santo. É apenas você meditando na palavra de Deus, você vai conhecendo os caminhos que Deus quer que você siga. É somente conhecendo a palavra de Deus que você vai viver as promessas que Deus tem para a tua vida. E as promessas que Deus tem para a tua vida, pode ter certeza, é bem maiores, é bem superiores àquilo que você até espera, àquilo que você aguarda. Às vezes o que você espera para a tua vida é algo que para Deus é tão pequenino, mas Deus tem algo ainda bem maior para te entregar. Mas para você viver esta promessa de Deus, é preciso você se converter dos maus caminhos, é preciso você se converter da vida de pecados, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível alcançar a promessa de Deus para a tua vida. Porque, pode ter certeza, o que agrada a Deus é uma vida de obediência. É preciso você obedecer à palavra de Deus.
Amém? Então, para que você venha se libertar dos seus pecados, dos seus maus caminhos, é preciso você conhecer a palavra, conhecer, né, a revelação de Deus, conhecer a direção, os caminhos de Deus, que é a Bíblia. Porque somente conhece a Deus quem lê a Bíblia, é a palavra da salvação. Amém? E aqui, meus irmãos, nós temos que a vontade de Deus é esta. Aqui em João 6, versículo 37 a 40 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, Jesus diz que todos aqueles que vai até a Ele, Jesus jamais lançará fora. E diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, se Jesus desceu dos céus, não foi para fazer a vontade dele, mas sim para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. E ele diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, o que Jesus quer de nós é o quê? Que nós venhamos perder? Venhamos perder para o inimigo? Não. O que Jesus quer para as nossas vidas é a salvação. Jesus, ele quer nos levar para a glória, junto com o Pai. Por isso que ele diz que as vidas que chega até ele, chega a Jesus, ele jamais rejeita, ele jamais lançará fora. Jesus, ele fala aqui nesta passagem que ele não quer perder nenhuma vida, ele não quer perder nenhuma alma, mas para isso é preciso que você se volte para Deus, é necessário que você se volte para os caminhos do Senhor, porque a vontade do Pai, a vontade de Deus é a nossa salvação. Então, quando nós chegamos até a Jesus, quando nós chegamos até a Jesus e conhecemos a Jesus e passamos a crer em Jesus Cristo pela fé, pode ter certeza, nós estamos nos caminhos de Deus e nós estamos no caminho certo para alcançar a nossa salvação. E aí diz: quem faz a vontade de Deus está guardado no esconderijo do Altíssimo. Porque o Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então, quem é que vai estar guardado no esconderijo do Altíssimo? Aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que está em comunhão com Deus, aquele que está em obediência à palavra de Deus. Porque, meus irmãos, aqui nesse texto, né, se você for avançar o capítulo 36 de Jeremias, vocês vão ver que Baruque estava lendo todas as palavras que Deus revelou ao profeta Jeremias. Porque se lembra que Jeremias recebeu a revelação de Deus, e aí Baruque, ele escreveu tudo aquilo que Deus colocou na boca de Jeremias. Então, Baruque, ele estava lendo esta palavra para todas aquelas pessoas. E aqui vocês vão ver que o rei ia mandar prender. O rei ia mandar prender a Jeremias e a Baruque. E Deus, ele escondeu, Deus fez esconder a Baruque e a Jeremias. Então, é o mesmo que Deus faz em nossas vidas. Enquanto nós fazemos a vontade do Pai, e quando nós estamos nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Deus, nenhum mal lhe toca, porque você está no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal, né, como aqui no versículo 10 do Salmo 91 diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Então, nenhum mal vai tocar você se você estiver no esconderijo do Altíssimo, se você estiver fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus. Amém? E para finalizarmos, não faça o que o rei Jeoaquim fez, que não deu ouvidos à voz de Deus e amargou um triste fim. Então, meus irmãos, em Jeremias, capítulo 22, você vai ver o fim trágico do rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim, desde a mocidade, desde jovem, desde assim, ó, numa idade assim tão jovem, ele já recebia as mensagens, já recebia o recado de Deus para a vida dele, porque Deus, ele queria a salvação de Jeoaquim. Deus estava a todo tempo instruindo Jeoaquim para fazer aquilo que era reto aos olhos de Deus.
Mas Joaquim em nenhum momento deu ouvidos a Deus. Joaquim ia sempre na contramão do Senhor. E Joaquim amargou um trágico fim. Ele morreu e foi sepultado na sepultura dos jumentos. Imagine aí. Então você ser sepultado como, um indigente, como alguém que, é tão desprezível. Então, esse é o triste fim daqueles que não ouvem a Deus. Então a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 18 do capítulo 22. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, ou seja, desde a juventude, pois nunca deste ouvidos à minha voz. Olha aí. Então, por ele não ter dado ouvidos à voz do Senhor, por todo o tempo que desde a juventude Deus estava ali enviando profetas para entregar recado, para mandar mensagem para ele, para fazer ele se converter dos maus caminhos, para levar ele ao arrependimento dos seus pecados. Mas Joaquim só queria, desprezar a voz de Deus. Joaquim só dizia: eu não quero ouvir a voz de Deus. E aí, olha o que Joaquim colheu: um fim trágico. Foi morto como um indigente para quem era rei. Para quem era rei. Então o rei esperava que ele fosse morto, e sepultado em uma sepultura, digna. Mas ele foi sepultado na sepultura de jumento. Porque é assim que Deus faz. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Aqueles que não querem seguir os caminhos do Senhor, só colherá maldição, só colherá a condenação eterna. Porque, meus irmãos, já é certo, até porque a palavra de Deus é fiel. Jesus voltará. E Jesus voltará para nos julgar as obras de nossas mãos. Se as obras de nossas mãos forem boas, nós estaremos junto com o Pai por toda a eternidade. Mas se as nossas obras forem más, nós sofreremos a condenação eterna no inferno. Então, que nós venhamos receber esta palavra, que nós venhamos a partir de hoje dar mais ouvidos à voz de Deus, porque Deus a todo tempo fala conosco, seja enviando aqui profetas para entregar algo da parte de Deus para cada um de vocês, e seja também através da palavra santa, da palavra sagrada, que é a Bíblia. Então que nós venhamos todos os dias abrir os nossos ouvidos, os nossos corações para receber a palavra de Deus. Porque você recebendo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, que é seguir os caminhos de Jesus, você encontrará a vida eterna, encontrará a salvação. Amém? Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.